Olá, Dogretas, tudo bem com vocês, meus amores? Primeiramente, quero agradecer pelos 25 mil inscritos aqui do canal. Muito obrigado mesmo, vocês são top. Eu nunca imaginava chegar nos 1000 inscritos, imagina nos 25 mil. E para comemorar esse marco, eu quero fazer um vídeo respondendo perguntas que vocês fizeram. Há uns meses atrás eu fiz um post falando para vocês fazerem perguntas, mas eu nunca respondi. Mas eu selecionei as que eu achei as melhores perguntas e vou responder hoje. Então, antes de eu começar, já deixa o like aí e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos que eu postar. Agora sim, vamos começar! Começando pela pergunta do Felipe Barbosa, 4746. Talvez você já tenha respondido essa questão em algum vídeo do canal, mas de qualquer maneira eu vou perguntar. Quando começou a jogar Just Dance e como descobriu a existência desse jogo? Bom, Felipe, vamos lá. A primeira experiência que eu tive com Just Dance assim, na minha vida foi uma vez num shopping de Brasília chamado Boulevard Shopping, em 2011. Naquelas salas que tem aqueles brinquedos de shopping que o pessoal paga na fichinha pra ir e tal. Só que lá tinha um espaço com games e tinha um espacinho com Rock Band e um com Just Dance no Nintendo Wii, o Just Dance 2. A primeira música que eu assim atrevi a jogar foi TikTok da Kesha, mas eu tirei 2 estrelas e fui horrível. Aí mais tarde, em 2013, eu comecei a fazer uns bicos pela cidade para juntar um dinheirinho e comprar um Nintendo Wii, porque eu sempre fui muito fã dos jogos da Nintendo e o Nintendo Wii era muito caro, só que o Nintendo Wii U lançou em 2012, aí em 2013 o Nintendo Wii deu uma baixadinha no preço. Eu pensei, cara, agora eu preciso comprar esse console. Eu sempre joguei em emuladores, o Super Nintendo, o Nintendo 64, o Nintendinho, o Game Boy, só que o Nintendo Wii era muito poderoso para os emuladores da época, né? Então eu pensei, cara, esse é o ano que eu vou comprar o Nintendo Wii. Acabou que eu juntei, aí meu pai completou com um pouquinho que faltava. Aí acabou que eu comprei o Nintendo Wii desbloqueado, né? E junto lá dos vários jogos no HD externo veio o Just Dance 4. E foi lá que eu comecei a jogar Just Dance de verdade. Na primeira vez que eu abri, eu lembro que eu joguei Good Feeling e tirei 4 estrelas do PC. Esse jogo não é pra mim. Aí quando eu joguei tudo que eu queria no Nintendo Wii, eu comecei a abrir o Just Dance porque eu gostava das músicas, né, do jogo. Então eu colocava pra ouvir as músicas e ficava lá pegando as coreografias de pouquinho em pouquinho. E quando eu vi, eu tava conseguindo dançar assim legal. Inclusive eu pratiquei muito Good Feeling, foi a primeira música que eu tirei 5 estrelas. E depois disso eu fui ensaiando as outras. E talvez por isso que eu tenho uma memória afetiva com o Just Dance 4, porque foi o primeiro Just Dance que eu joguei. Não foi o primeiro de fato, mas foi o primeiro que eu joguei de verdade. E é isso, vamos para a próxima pergunta. O Brianzão perguntou: qual Just Dance você considera melhor, 4 ou 2014? Eu já falei melhor sobre essas questões em um vídeo do meu top 10 de Just Dance, caso não tenha visto, vou deixar aqui no card. Mas em resumo, eu prefiro o Just Dance 4, porque além dele ter sido o primeiro Just Dance que eu joguei, eu acho as músicas dele muito melhores. Sinceramente, o 4 e o 2014 são muito equilibrados, só que eu prefiro o 4 totalmente por questões pessoais. Próxima pergunta. O Just Filipe 633 perguntou: como você começou no YouTube? Responder isso de uma forma resumida é complicado, mas eu vou tentar resumir aqui. Então, tudo começa no Just Dance BR, um grupo no Facebook. Todo streamer e youtuber famoso assim hoje em dia fazia parte desse grupo lá no passado. Todo mundo se conhece de lá. Sim, a comunidade de Just Dance não é tão grande assim. Todo mundo estava no mesmo lugar. Só que, claro, do mesmo jeito que tinham nomes grandes no Just Dance BR, né, para movimentar lá a comunidade, também tinham pessoas que não eram tão influentes assim, mas agiam como se fossem. E eu sempre fui um membro muito ativo naquele grupo. Eu todo dia postava alguma coisa lá, todo dia eu comentava, interagia nos posts do pessoal. Sim, todo mundo do grupo me conhecia de certa forma. Eu postava vídeos dançando lá. E acabou que esses meus posts entravam mais em evidência do que o material que essa galera aí influencer produzia. E eu fiquei pensando, gente, e se eu criasse um canal, será que daria certo? Só que, ao mesmo tempo, eu não criava porque eu pensava, gente, eu não tenho cacife pra manter um personagem assim de, ai meu Deus, ai nossa, eu sou influente, olha só. Aí eu pensei, cara, eu vou continuar aqui no grupo mesmo e é isso, eu vou postando aqui enquanto der. Infelizmente, metade do pessoal aqui não gosta dos meus posts, mas fazer o quê? Muita gente também gosta e eu também sou o que mais movimenta o grupo, querendo ou não. Esse dilema de criar o canal ficou na minha cabeça até 2016, mais ou menos, que foi quando eu comecei a competir profissionalmente nos campeonatos. Por eu estar competindo e tal, não tinha nem tempo de ficar gravando essas coisas, eu pensei, e se eu começar a gravar vídeos de mim dançando com a galera nos eventos e tal e postar isso? Só que eu pensei, gente, ninguém vai ver. Quem que vai ver meus vídeos
O pessoal me vê no Just Dance BR porque meus posts engajam lá. Se eu postar no YouTube, ninguém vai ver. Só que eu fui na BGS, nesse mesmo ano, 2016, e lá eu encontrei o Cadu, do canal Só Tô Sendo Cadu. Eu acompanhava ele há muito tempo, inclusive ele era membro do Just Dance BR, mas eu nunca conversei a fundo com ele. E lá na BGS ele chegou em mim e falou que gostava muito do meu trabalho, e eu competi contra ele. E eu falei, Cadu, eu vou perder pra você. Ele falou, Douglas, tem que confiar mais no que você faz. Eu fico pensando, gente, verdade. Aí acabou que eu ganhei dele uma música e quase ganhei em outra, só que aí teve o desempate e ele acabou ganhando. Mas ele falou, Douglas, você quase ganhou e você só não ganhou porque você ficou inseguro. Aí depois que eu desci do palco, ele chegou em mim e falou, Douglas, você gravou, não gravou? Eu falei, sim. Ele falou, Douglas, por que você não posta isso no YouTube? Vai dar bom. Eu falei, cara, porque eu tenho um canal, mas ninguém vai assistir. Ele falou, Douglas, por que você não tenta? Você já tem o vídeo, posta lá. Aí, o vídeo de Bang com o Cadu foi o primeiro vídeo do canal. E eu achei o máximo uma pessoa que eu acompanhava chegar até mim e falar que gostava do trabalho que eu fazia, sendo que nem era um trabalho, na verdade, era só eu matando meu tempo nas tardes de todos os dias lá no grupo. Mas, Cadu, se estiver vendo esse vídeo, muito obrigado pela confiança. Talvez eu não estivesse aqui hoje falando nesse vídeo, comemorando 25 mil inscritos. Muito obrigado. Só que esse foi o primeiro vídeo. Eu fiquei até 2018 postando assim vídeos esporádicos mesmo em algum evento que eu ia pra gravar. Eu sempre postava assim pra deixar na minha coleção mesmo, assim, pra não perder o vídeo. Eu deixava lá e pronto. Só que o primeiro vídeo que eu gravei mesmo pra postar e, sabe, para o pessoal comentar, para compartilhar o link mesmo, foi um vídeo de John Wayne do 2018. Primeiro vídeo 2016 e eu só fui postar o primeiro vídeo em 2018 para compartilhar. Aí eu coloquei no Just Dance BR o link e teve tipo 100 likes, mas uma pessoa deu dislike. Aí acabou que esse dislike mexeu muito com a minha autoestima. Eu fiquei pensando, gente do céu, um dislike, eu tenho um hater, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu privei esse vídeo, todos os vídeos do canal, e dei um tempo. Eu pensei, mano, não vou mexer com isso não. Só que eu tive um estalo. Eu fiquei pensando comigo, por causa de uma pessoa que deu dislike no meu vídeo, eu vou desistir de gravar vídeo, sendo que uma pessoa que eu acompanhava, chegou em mim e falou que gostava do que eu fazia? Será que uma pessoa aleatória é tão importante assim para definir o destino que eu vou ter no meu canal? E lembrei que muita gente no grupo age como se fosse a Regina George, né? Aí eu lembro que eu ficava pensando comigo, já que todo mundo naquele grupo age como se fosse a Regina George, eu vou agir como se eu fosse a maior Regina George de todas, vou ser muito nojento. Aí depois que eu tive esse questionamento, eu comecei a ser mais frequente aqui no YouTube. Eu postava todos os dias uma gameplay de Just Dance, eu gravava tipo 30 vídeos em uma tarde e ia postando um por dia. Tinha dia que eu postava 3 vídeos, 5. Eu só queria ser frequente. Eu pensei, não, eu vou ser o maior criador de conteúdo que esse grupo já viu. Todo dia eu postava link lá, farmava link, sempre com um deboche. Me ligou um chicote, plá, plá. Acabou que, se eu era odiado nesse grupo, depois dessa era aí que eu fui mesmo. Ah, e coincidiu também do apelido Doug Gretchen surgir bem nessa época que eu tava postando os vídeos. E por isso que eu mudei o nome do canal pra Doug Gretchen. E pra quem não sabe, Doug Gretchen surgiu porque no nosso grupinho de Just Dance de Brasília, quer dizer, no grupo que eu participava, não participo mais, por inúmeras razões, só que na época que eu era ADM desse grupo, todo mundo lá tinha um apelido misturando o nome junto com o de algum artista que a pessoa gostava. E no meu caso, era Doug Gretchen, né? Mistura de Douglas com Gretchen, porque eu usava muitos memes dela. Aí acabou que algumas dessas gameplays bombaram, eu não esperava isso, sinceramente, e o resto é história, né? Estamos aqui hoje. Eu acho que eu resumi bem a história. Claro que tem 1000 coisas nesse caminho, mas o resumo, bem resumão mesmo, é isso. Eu me limitava ao Just Dance BR, sendo que eu poderia ter começado muito antes. Mas creio que eu comecei na hora certa. Se eu tivesse começado antes, eu iria ser muito imaturo. Se eu não tivesse tido aquela confiança, talvez até hoje eu estivesse preso fazendo post no Just Dance BR para 50 pessoas curtirem. Hoje o meu canal é maior que o Just Dance BR. Claro que eu nunca imaginava nesse efeito borboleta que um dia eu fosse viver do meu canal. Mas aconteceu e eu sou muito grato por isso a todos vocês que chegaram até aqui. E creio que tudo aconteceu no tempo certo, do jeito que devia acontecer. Enquanto os influencers famosos daquele grupo que me julgavam lá nos posts, hoje em dia, se eu for ver o material que eles fazem, eles ficaram na mesma e até hoje tem a mesma bolha deles lá e nunca fizeram algo maior, sabe?
Se brincar até hoje me criticam, mas fazer o quê? Enfim, já tô gastando tempo demais com essa pergunta. Se você quiser saber mais, deixa um comentário aí, que no próximo vídeo de Respondendo Perguntas eu respondo. Minha ideia é fazer um quadro semanal com isso, mas façam perguntas interessantes, gente. Pode ser sobre mim, sobre Just Dance, sobre minha carreira, tanto faz, mas façam perguntas interessantes. Vamos lá, o Mr. Peter 28 perguntou: se não fosse por Just Dance, o que teria feito o seu canal crescer? Bom, por mais que Just Dance tenha uma influência muito grande no meu canal, o meu canal nunca foi 100% focado em Just Dance, por mais que pareça. Eu sempre fiz vídeos experimentais sobre cultura pop e sempre fiz assim alguns quadros experimentais para nunca ficar só em Just Dance, mas infelizmente o algoritmo prioriza o Just Dance, então é nisso que eu foco mais hoje em dia. Mas lá no começo, nossa, eu falava sobre Lady Gaga, que é uma artista que eu amo, eu sou muito fã da Gaga. Também fazia vídeos provando comida. Eu até pretendo voltar com esses vídeos mais abrangentes, né, para não ficar preso em um único tema, porque às vezes, gente, eu fico matando a cabeça pensando no que eu posso falar sobre Just Dance e o assunto não vem. Mas agora com o Just Dance indo de base, né, eu não sei até quanto tempo eu posso ficar farmando em cima do Just Dance. Então, quando eu postar vídeos aleatórios, assistam, comentem também, engajem para o algoritmo não derrubar o vídeo lá para baixo e só priorizar o Just Dance. Enfim, vamos para a próxima pergunta agora. O Just Safe perguntou: como você pode descrever a comunidade Just Dance hoje em dia? Eu diria que separada, mas para ela estar separada, ela teria que estar grande, mas ela não está. Então eu diria que a comunidade Just Dance, se eu fosse definir assim em uma palavra, eu diria que ela está inexistente. Porque a cada ano que passa, eu sinto que menos pessoas se interessam pelo jogo, e com razão. Eu não escondo minhas críticas sobre o jogo. E é isso, sabe? A tendência é piorar, não fiquem assim não. Vamos para outra. O Rafael The Kit perguntou: você acha que o Just Dance está perdendo a magia? Os bugs, mapas apenas pensando nas 40 músicas? Então, inegavelmente, eu acho que sim. No começo, quando o 23 lançou, eu fui cancelado, mega cancelado, porque eu estava falando mal do jogo, eu não era mais fã, eu estava criticando. Então a galera caiu matando em cima de mim. Só que hoje em dia o tempo me inocentou, porque a maioria do pessoal acordou pra vida e viu que a nova era do Just Dance não é aquilo que tá nos marketings do jogo. Só que na época a gente ficava pensando: gente, será que eu tô olhando muito pelo lado da nostalgia? Será que realmente o jogo tá a mesma coisa e sou eu o problema? Mas não é. O jogo realmente tá piorando, tá perdendo a magia. Não diria totalmente, porque pra mim, pelo menos, o principal motivo do Just Dance estar ruim é a quantidade de bugs no jogo. Essa nova interface não funciona, ela trava. E os mods de Just Dance 2023 pro Nintendo Wii, pro 360, são divertidos. Eu gosto de jogar mais eles do que o jogo normal, porque o jogo oficial a gente vai jogar e trava na segunda música. E isso pra mim é perder a magia. Porque, né, não é a experiência que eu tinha antes. A experiência que eu tinha antes era poder jogar o jogo. Hoje eu não consigo, por isso que eu falo que tá perdendo a magia. O vídeo já tá ficando longo demais, então eu acho que é melhor parar por aqui. Se você tem alguma pergunta para me fazer, faça aqui nos comentários que eu vou selecionar as melhores e fazer outro vídeo respondendo perguntas. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha carreira por trás dos bastidores. E por hoje é só, meus amores. A gente se vê no próximo vídeo.